ministre para nós através de sua vida. Graça e paz a todos vocês, queridos irmãos. É um prazer estar aqui na igreja do nosso querido amigo, pastor Targino, que o conhecemos. Ele disse que ele não era pastor na época, mas ele já mandava e desmandava lá em Caraúbas, né? Que coisa boa. Sexta-feira eu estive na congregação Reis da Graça, do irmão Mário Gesiel, e ali eles me apresentaram o filho deles. Hoje deve ter uns 23, 25 anos, alguma coisa assim. E que eu apresentei quando era pastor na primeira de Natal. E ver aquele rapaz crescido é uma grande alegria, né? Eu apresentei lá. Aí eu falei para ele, né? Ainda bem que a minha oração deu certo. Isso foi muito bom. Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra junto com Jeane. Jeane faz fisioterapia e na clínica onde ela faz, eles, comemorando o aniversário deles, resolveram fazer uma corrida. Aí eu fui participar, que eu gosto de correr, é uma das coisas que eu gosto. E faço isso com muito prazer. Aí chegando na clínica, o Diogo, que é o dono da clínica, apresentou a clínica, falou sobre o aniversário, e então encaminhou para as corridas. Tinha corrida de 5 quilômetros, 10 e 15. Eu falei, eu não vim aqui tão cedo, eu levantei bem cedo para ir lá, para correr 5 quilômetros, então vou tentar correr 10, que para mim é um desafio. E fui correr no grupo de 10. A corrida não era para ver quem chegava em primeiro, era todo mundo junto, tinha uma pessoa que era o guia, e todo mundo seguia o guia. E eu comecei a corrida, mas o ritmo do pessoal era muito mais forte que o meu. Eu fui ficando para trás, chegou uma hora que eu não avistei ninguém. A corrida era dentro da cidade, lá onde moramos. Não avistei ninguém, mas como eu sabia o trajeto, eu fui seguindo o trajeto. E chegou no lugar em que as pessoas deram uma parada, até para esperar os que estavam mais atrasados. Aí eu cheguei, me juntei ao grupo de novo, e o Diogo veio conversar comigo, como é que eu estava, tudo mais, nós já nos conhecíamos um pouco antes, e aí a gente conversou um pouco, eu falei para ele, Diogo, o ritmo aqui está mais acelerado, meu ritmo é mais lento, então eu vou ficando para trás, mas eu chego lá na clínica. Aí o grupo retomou a corrida, eu fui seguindo, e o grande batalhão foi na frente, e ficaram 3 mulheres e o Diogo mais atrás. E eu atrás. Aí eu falei, eu vou seguir essas 3 mulheres. Eu vou tentar ver se eu consigo chegar lá correndo atrás delas. E eu achava interessante que as 3 mulheres e o Diogo, eles iam conversando o tempo todo. Eu pensei assim, não sei como é que esse pessoal consegue conversar e correr ao mesmo tempo, que isso eu não aguento. Mas até mesmo as mulheres corriam mais que eu, e eu fui também ficando para trás em relação a elas. Quando eu fui ficando para trás, o Diogo, que estava conversando com elas, ele retardou um pouco mais e começou a correr ao meu lado. Me perguntou algumas coisas, mas eu disse, Diogo, eu não vou conseguir conversar não, e correr. E ele foi ficando junto de mim. Elas foram para frente, eu fui correndo no meu ritmo e o Diogo me acompanhando. Diogo é um atleta, além de fisioterapeuta, é atleta, ele corre maratonas. Já correu várias maratonas. Mas ele foi correndo do meu lado. E eu percebi que ele estava me acompanhando, porque talvez por conta da idade, porque eu era o último, ele estava me acompanhando. Aí chegou um momento que eu falei para ele, Diogo, se você precisar ir logo, porque ele tinha o aniversário da clínica lá para resolver, se você precisar ir logo, você pode ir, eu sei o caminho, eu chego lá.
Ele falou assim, não, vamos correr junto aqui. E aí ele foi. Na medida que ele foi correndo comigo, junto comigo, me dando aquela força, chegava em um cruzamento, ele parava os carros para que eu passasse. Chegava em determinado lugar e dizia, agora é um pouco de subida, mas depois é só descida. E ele ia me orientando dentro da corrida. Corri, chegamos lá, completamos os 10 quilômetros, quando chegou nos 10, ele parou, a gente já estava bem perto da clínica, ele me falou assim, parabéns, chegamos nos 10 quilômetros. E abriu um sorriso, eu agradeci a ele porque ele tinha me acompanhado. E depois ele foi cuidar lá dos festejos. Eu fiquei depois meditando. Diogo não precisava ter corrido junto comigo. Ele tinha certamente coisas para fazer. Meu ritmo era mais lento. Ele não precisava. Diogo, se quisesse, correria aquilo rapidamente. Mas ele fez questão de correr a corrida toda comigo. Nós não conversamos, até porque eu não conseguia conversar. Mas ele estava ali do meu lado. E só por estar do meu lado, eu sabia que ele estava me dando força. Para mim, foi uma lição que Deus me deu através daquele rapaz. E eu pensei assim, foi exatamente isso que Jesus fez conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele também correu a nossa corrida. Ele também veio aqui. O nosso ritmo era, além de lento, ofensivo e pecaminoso. Mas ele correu conosco a nossa corrida. Ele continua correndo com cada um de nós. Ele está aqui e ele nos ajuda em cada momento e ele vai nos orientando. Muitas vezes você diz, onde é que ele está? Que eu não ouço a voz dele. Onde é que ele está? Que eu não sinto a presença dele. Ele continua ao seu lado, no silêncio. Mas ele estando ao lado, ele vai lhe passar a força para vencer. Eu digo isso porque na vida temos dores, sofrimentos, traumas que nos afetam na nossa corrida de vida, que nos prejudicam. Há dores que a gente leva por muito tempo. Há sofrimentos que parece que não terminam. A dor de uma doença, um relacionamento familiar que não está bem, uma depressão que eu sinto, ou uma tristeza que parece que não acaba dentro de mim. São dores que muitas vezes vamos carregando e que nos fazem sofrer. Jesus, ele se colocou ao nosso lado, ele se humilhou para ficar na nossa condição. Ele não ficou na divindade, ele assumiu a humanidade para estar conosco, para viver a nossa vida, O profeta Isaías, no capítulo 53, em que ele fala do servo sofredor, ele diz o seguinte acerca de Jesus: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Um broto tenro numa terra seca. Ou seja, todas as condições desfavoráveis para que ele vivesse. Continua Isaías. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Quando Isaías fala de beleza, de aparência, ele não quer dizer o rosto físico ou o corpo. Ele está falando da condição na qual Jesus estava. Nada nele nos atraía, porque ele parecia fraco, porque ele parecia sem valor para nós, porque ele parecia alguém que jamais poderia nos ajudar, mas essa era a nossa impressão. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza
e familiarizado com o sofrimento. Você já foi rejeitado alguma vez? Você já foi excluído de algum grupo? Alguém já te colocou para escanteio? Ele foi rejeitado. Ele sabe o que é esse sentimento da rejeição. O que é esse sentimento de que o grupo ou os outros não querem você por perto. Ele foi rejeitado. Ele está familiarizado com o sofrimento. Jesus é assim. Ele veio para correr a nossa corrida, mas ele não ficou na divindade. Na sua humanidade, ele se tornou um de nós e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Jesus em que ele suportou o nosso sofrimento. Nós vimos a glória de Jesus em que suportou as nossas dores. Ele levou as nossas dores sobre si. E, por causa disso, porque ele levou nossas dores sobre si, ele pode agora nos ajudar e nos ajuda. Por isso o autor de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote fiel, que sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, as mesmas, na qualidade de ser humano como eu e você, e que tem compaixão de nós, porque sofreu o que nós sofremos, porque passou por todo o sofrimento que nós passamos. Ele pode, ao nosso lado, nos ajudar em nossa corrida, e Ele fará isso. Eu quero convidar a Jeane aqui, porque a história dela, e a história dela é um dos livros que nós trouxemos aqui para vocês, ilustra de uma forma para mim muito clara o que é que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, mas o que Jesus faz através também de outras pessoas, através do amor, do acolhimento de outras pessoas. Graça e paz, igreja. Eu vou falar rapidinho, mas a minha voz é sonífera, quem quiser dormir, fica à vontade, tá? Faça o CR, faça um CR. O CR, inclusive, está nesse livro, é uma sugestão que está aqui nesse livro, como uma das formas de ajudar as pessoas nesse aspecto emocional, espiritual, que é uma das funções da igreja. Eu fiquei feliz quando eu ouvi do CR. A igreja, ela tem que ser um ambiente sarador, curativo. E o CR é um dos instrumentos que eu conheço que tem essa função terapêutica. Eu sou terapeuta, sou psicanalista, terapeuta de família e casal, e eu conheço o CR, e o CR tem função terapêutica. Faça o CR, não negue a sua dor, assuma que tem problemas. Às vezes, a gente negando a dor, a gente acaba prejudicando o próximo nos nossos relacionamentos, o cônjuge, os amigos, os filhos, e não percebemos de onde vem tudo aquilo. O CR ajuda nesse sentido. Eu vim de uma família de 12 irmãos, somos em 13. Meu pai era alcoolista, e meu pai, desde os 12 anos, começou a consumir cigarro e álcool. E ele se casou com minha mãe muito cedo, nós morávamos na Bahia, interior da Bahia. Fomos bem cedo para São Paulo, quer dizer, eu tinha 3 anos quando eu fui para São Paulo. E o meu pai era aquela pessoa impulsiva, que tomava a decisão assim, sem pensar nas consequências. Então, ele saiu do interior da Bahia com 5 filhos, uma esposa, sem saber onde ia morar, sem saber o que ia comer e nem onde ia trabalhar.
E ele foi, lá nós conseguimos, segundo a minha mãe conta, conseguimos um barraquinho emprestado lá, e moramos por algum tempo nesse barraco, mas meu pai consumia álcool todo santo dia. Ele foi um homem muito trabalhador, porém, ele gastava uma porcentagem enorme do salário dele para o álcool e para o cigarro. Ele comprava caixa do cigarro por mês e caixa de 51, né, a pinga, para todo mês, mas o alimento não tinha para todo mês. E meu pai era violento e agressivo, ele não era daqueles alcoolistas que ficavam debilitados, né, com o corpo meio... Não, ele ficava muito agressivo, muito enérgico, muito violento. E durante a minha infância, o que eu ouvi e o que eu vivi foi violência e palavras de desqualificação. Meu pai era bem negro e ele tinha um autopreconceito profundo. E ele dizia que os filhos homens, quando crescessem, por serem pretos, seriam ladrões. E as mulheres, por serem pretas, seriam prostitutas. Então, ele tinha essa crença e passou essa crença para nós. E essa fala era ouvida com frequência na minha família. E também meu pai, ele tinha uma necessidade de agredir fisicamente. Para mim, era uma necessidade. Porque, assim, quando ele chegava, se nós não olhássemos para ele, nós apanhávamos. Se nós olhássemos para ele, nós apanhávamos também. E ele era sádico. Ele falava assim, eu quero ver sair o melado. O melado era sangue. Então, ele não parava de nos agredir enquanto não sangrava. Quando ele estava muito irritado, ele batia no nariz, porque ele sabia que era um lugar que sangrava muito e rápido. Ou então ele pegava o cinto do lado da fivela e nos batia. Meus irmãos têm marcas, né? Eu tenho poucas, sumiram algumas, mas meus irmãos mais velhos, eu sou a terceira mais velha, meus 2 irmãos acima de mim, têm muitas marcas. E foi assim a minha infância. E nós bem sabemos aqui, muita gente deve ser da área de saúde mental, nós sabemos que aquilo que se ouve com frequência e o próprio ambiente, a expressão do ambiente, quando a criança está se desenvolvendo, acaba estabelecendo uma crença onde que se estabelece como uma verdade absoluta. E isso é cruel, porque se for negativo, essas falas negativas, desqualificações, ela vai para o resto da vida. E, assim, o resto da vida não, depende de como a pessoa vai se posicionar. Porque ela pode se tornar um padrão, e quando se torna um padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, é tão difícil para desconstruir, mas é possível desconstruir. E nisso eu cresci, com esse ambiente, eu cresci uma pessoa com autoestima negativa, porque eu era negra, que sou negra, sou preta, e pobre, e também tinha um adendo que aos 3 meses eu desenvolvi uma doença chamada efizema, que tinha uma secreção mal cheirosa, acho que muitos devem saber aqui, já devem ter ouvido ou visto, mal cheirosa. Então, nem meus irmãos, até eu, às vezes, sentia assim, um mal-estar com o cheiro. E meus irmãos não ficavam tão próximos de mim. Eu dormia no mesmo quarto, todos nós dormíamos no mesmo quarto, mas eu tinha que ficar perto da porta para ventilar. Na escola, eu era muito isolada, porque também era insuportável o cheiro, e eu tinha que ficar com a carteira perto da porta, com a porta aberta, para que pudesse ventilar. Com isso, eu não tive colegas de escola. E todos esses fatores me levou a um sentimento de inferioridade muito profundo. Eu supervalorizava o branco. Quando eu tinha que me relacionar com a pessoa branca, eu morria de vergonha, doía minha cabeça, era um sofrimento muito grande. Mas quando um branco vinha falar algo importante para mim, eu ganhava o dia. Eu ficava tão feliz. Tamanha era meu sentimento de inferioridade. E meus pais, minha família não era religiosa, nem católica, nem evangélica, nem nenhum tipo de religião. Mas aos 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar
Eu já trabalhava antes como babá, mas era esporádico. E eu comecei a trabalhar como empregada doméstica registrada, bem bonitinho, na casa de um casal de jovens, tal, que tinha se mudado há pouco tempo da cidade onde eu morava. E eu percebi que eles eram evangélicos. Eu tinha ódio, literalmente ódio de evangélico, porque nós tínhamos uns vizinhos, que eles queriam impor o evangelho. Eles queriam pôr medo, eles vinham pregar a palavra com ameaça, que nós íamos para o inferno. É uma coisa assim muito inadequada para o evangelho, porque o evangelho é amor e graça. Quando ele é pregado na base do medo, da ameaça, ele foge do que a Bíblia fala que Jesus é. E eu tinha raiva por conta disso. Quando eu vi que aquela mulher, que aquele casal evangélico, aí me subiu um mal-estar, e eu falei, não, se falarem da Bíblia para mim, eu procuro outra casa para trabalhar. Mas, irmãos e irmãs, aquela mulher, aquele homem, durante 1 ano e poucos meses que eu trabalhei na casa deles, eles não disseram um A sobre a Bíblia, sobre Jesus. Mas um A. Ela simplesmente viveu Jesus para mim. E, literalmente mesmo, ela nunca abriu a Bíblia ou começou uma conversa, falando, você precisa ir para a igreja, você precisa conhecer Jesus. Literalmente, ela não fez isso. Mas ela viveu o tempo todo Jesus. Eu conheci Jesus através da vida daquela mulher chamada Marli, que consta aqui nesse livro. E ela começou a me amar, sabe como? Quando ela me esperava para tomar café todos os dias. E ela me esperava, não era para eu colocar a mesa para ela. Ela já tinha a mesa toda posta todos os dias, e ela me esperava para tomar café junto com ela, ela fazia questão disso. Eu morria de vergonha no início, mas morria de vergonha. Mas ela tentava me incluir, tentando me interagir, tentando me ver como igual, enquanto eu a via lá em cima. E ela começou a me ver, não, nós somos iguais. Ela nunca disse isso, mas ela se comportou como. Aí, 6 meses que eu estava já na casa dela, eu me sentia bem mais à vontade, me sentia um pouco amada, e aí eu senti interesse em conhecer a igreja dela. E ela falou assim, eu perguntei para ela, ela falou, olha, eu não congrego aqui, eu congrego em outra cidade, que é longe, mas eu acho que aqui nessa cidade tem igreja. E procura alguma que você se identifica, tal. E ela nem se interessou em, não, agora eu vou procurar um endereço para te ajudar. Não, ela falou isso e me deixou livre. Eu achei isso o máximo, porque é a liberdade que a gente tem que ter, o interesse tem que ser genuíno, o interesse tem que ser espontâneo. E ela estimulou isso em mim quando deixou em aberto. Para mim, eu interpretei assim, né? E eu procurei, então, uma igreja, a Igreja Tabernáculo Batista de Suzano, e ali eu comecei a frequentar. A igreja era só de brancos, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Mas foi Deus que teve propósitos para isso. É óbvio que depois de mim, depois de algum tempo, chegaram outros pretos, né? E nessa igreja foi criado, não tinha o grupo de jovens e adolescentes, mas foi criado logo em seguida, porque tinha um grande número. E nisso eu comecei a conhecer, pela primeira vez, a afetividade coletiva. Porque na minha casa eu não conheci, na minha família eu não conhecia a afetividade. Eu conhecia a violência, a agressividade, o medo, a raiva, mas a afetividade não. E nesse grupo foi a segunda etapa onde Deus usou para que eu o conhecesse mais ainda. Por isso, gente, não despreze a igreja. Se Deus te colocou aqui hoje, é porque Ele tem propósitos, não só propósitos específicos, mas propósitos generalizados também. Curta, aproveite, usufrua desse grupo chamado igreja. Usufrua dos relacionamentos.
viva com espontaneidade, com sinceridade. A igreja não é um lugar para esconder quem nós somos, é o contrário. A igreja é um lugar onde nós precisamos ser quem nós somos para sermos sarados. Quando um grupo começa a se negar ou se esconder quem é um bloqueio para uma autopercepção e logo é um bloqueio para a cura. E Jesus quer nos curar. Então, não tenha medo de ser quem você é. Exponha para você ser ajudado. O CR é um espaço para isso, gente. O CR é uma grande bênção, um espaço para isso. Nisso, esse grupo me estimulou a me ver com mais valor. Eu estava na época de vestibular, né, a maioria ia prestar vestibular, e eu ficava só olhando, porque meu pai falava que estudo para preto não adiantava, que preto não tinha chance na vida. E isso era uma verdade que ficou em mim muito incrustada, muito ali, sabe, cristalizada. E eu via todo o pessoal comentando vestibular, fazer cursinho e tal. Eu falei, eu não vou fazer, não vou passar, não vou conseguir. E eles falaram, não, Janinha, me chamavam de Janinha ou Neguinha. Não, Janinha, vamos fazer sim, vamos lá, vamos tentar. E, paralelo a isso, tinha uma colega minha que me estimulou a isso. Só voltando atrás, aos 11 anos, eu fui curada da efizema, tá? E quando eu resolvi, então, prestar vestibular, até para conhecer mesmo, porque eu não acreditava que eu podia passar. Eu fiz técnico em contabilidade, e no dia que fui fazer, eu tinha feito a inscrição para administração de empresa, mas o dia que eu fui prestar vestibular, o professor que estava orientando a sala falou, olha, tem um tempo ainda, quem quiser mudar de opção, pode mudar. Eu fui correndo na secretaria e mudei para quê? Psicologia. Gente, que doidura! Contabilidade não tem química, não tem biologia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu mudei. Aí, terminando a prova, eu falei para minha colega que eu tinha mudado a opção, você é louca, menina, você vai zerar essa prova. Quando foi uns dias depois, na época não tinha celular nem nada, eu trabalhava já em outro lugar, trabalhava numa empresa, e só podia atender telefone na hora do almoço, e era chamado na portaria. Aí eu fui chamada na portaria, que tinha uma ligação, era essa minha colega dizendo, você passou em 3º lugar para psicologia. Eu falei, que é isso? Você passou, sua loucura deu certo. Gente, o meu corpo reagiu com um choque. Eu tive 3 dias de diarreia e vômito, porque era insuportável para mim quebrar esse padrão de desvalor. Então, foi um susto, foi um choque para o meu organismo saber disso. E eu tive essa reação. Tempos depois, eu também vi o pessoal se movimentando, tinha vários concursos abertos, eu vi o grupo se movimentando, grupo de jovens. Vamos fazer concurso, vamos estudar junto, que não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, isso eu não consigo, que não sei o quê. E eles me estimularam de novo. Não, Janinha, vamos lá, vamos prestar concurso, vamos se inscrever, escolhe um aí, a gente estuda junto e tal. E eu prestei para a antiga Caixa Econômica Estadual, lá do estado de São Paulo. Prestei assim também, pensando, isso não vai dar certo e tal. Passados uns dias, eu soube do resultado, tinha passado nos primeiros lugares, pude até escolher onde eu trabalhava. São fatos que Deus foi mostrando para mim, você é inteligente, você é capaz. E foram pessoas que Deus foi usando para quebrar esse padrão de incapacidade, de inferioridade. Mas isso foi Jesus, através dessa mulher chamada Marli, com quem trabalhei, que agiu de uma forma, através desse grupo da igreja, que agiu de outra forma, e através do meu casamento, através do Watson, que agiu de outra forma. A minha história é um pouco disso aí, tem muito mais, vocês vão descobrir o que aconteceu com meu pai, outros fatores que aconteceram na minha vida, mas a minha história é essa. Eu sei que a história de cada um que está aqui é diferente,
mas o Deus que agiu na minha vida e tem agido na minha vida, tenho certeza que está agindo na vida de cada um, dentro de um processo diferente, mas com poder. Por isso, meus irmãos, eu penso que, pela minha experiência, Jesus está nos relacionamentos de doação de amor. Se relacione. Primeiro, se relacione com você mesmo. O relacionamento com o outro, isso quem trabalha na área de saúde deve saber, e até outras pessoas também de ajuda, que o relacionamento com o outro vai nos ajudar a nos perceber, se você estiver atento e preparado para isso. Ore aquele versículo de Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda eterna. Quando nós vamos nos relacionar, seja qual for o tipo de relacionamento, aqueles mais íntimos, mais próximos, dentro da nossa família, aqui na igreja também, ou no próprio trabalho, com amigos, colegas, esteja aberto para ser sondado com a ajuda do Espírito Santo, para se auto-perceber por que isso dói, por que um olhar mal colocado me fere, por que uma palavra assim mal colocada me fere tanto, por que alguém, um comportamento do outro que não deveria chegar de uma forma e chega de uma forma ferida. Comece a se auto-perceber, examine-se a si mesmo. Paulo diz isso num contexto de ceia, né? Examine-se a si mesmo, conheça-te a ti mesmo. O Sermão do Monte, todo o Sermão do Monte é um convite ao autoconhecimento. E o autoconhecimento leva ao amor próprio, que se cumpre, que é o cumprimento do segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E comece a amar o próximo. Nós só vamos amar o próximo com a medida que nós nos amamos. E, então, os relacionamentos são assim, materiais para nos conhecer e para aprender a nos amar e amar o próximo. Viver Jesus, é fazer o que este grupo, o que essa mulher e o que outras pessoas, como o meu casamento, ou situações como o meu casamento, me ajudou. Eu me sinto hoje vitoriosa, vencendo o preconceito. Eu imagino que, como eu era, estaria aqui falando para vocês, de jeito nenhum. Mas me sinto vitoriosa. E sabe quem fez isso? Jesus, através das pessoas, de situações, de profissionais. E o segundo livro que nós escrevemos também tem muito a ver com CR. Vou repetir, façam CR. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas os nossos comportamentos vão demonstrar que não está tudo bem. Então, até como prevenção, gente, que depois da pandemia, a depressão e a ansiedade assim, ampliou muito. Então, por prevenção, façam CR também. E esse livro, então, vai ampliar mais ainda aquilo que eu falo, no sentido de se ajudar, tentando prevenir uma depressão e uma ansiedade, porque todos nós estamos sujeitos a isso, e também ajudar aquele que sofre, e aprender também a buscar uma ajuda profissional, a buscar também uma ajuda de conselheiros, e eu louvo a Deus por essa igreja, por ter já o CR, tem aqui como sugestão, como que a igreja poderia ajudar essas pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade e depressão. Queridos, nós estamos vendendo os 2 livros. Florescendo através da dor e do preconceito é a biografia dela. E Onde Dói, Encontrando Deus em Meio às Dores da Alma, é um livro escrito por vários autores, e a gente procurou ser interdisciplinar aqui nessa questão. Aqui a gente trata da questão do sofrimento,
da questão da depressão, da questão da ansiedade. Então, você tem aqui teologia, estudo o que a Bíblia diz sobre o assunto, você tem aqui o que um médico diz, psicólogo, terapeuta, aqui você tem professor de filosofia que fala aqui. Então, nós procuramos, dentro desse leque, trazer palavras diferentes, mas focados todos no mesmo assunto. Por isso, a pergunta do livro, onde dói? A dor pode ser no corpo, a dor pode ser no interior, mas como somos psicossomáticos, qualquer dor é no corpo e no espírito, qualquer dor é no exterior e no interior. E qualquer sofrimento, né? E nós estamos colocando aí à venda para vocês. Quem desejar, pode comprar ali na saída. Cada livro custa R$50, tá? Você pode pagar em dinheiro, você pode pagar, tem QR Code, tem Pix, e o pastor ofereceu também a maquininha da igreja, está à disposição para você pagar por lá também, tá bem? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, agradecemos muito, e que a graça de Jesus, aquele que corre conosco, aquele que nos abençoa através dos outros, que a graça de Jesus fique sempre com vocês. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada, pastora, irmã Nilza também, a igreja toda, uma igreja muito simpática, muito agradável. Que Deus continue abençoando e se relacione.